Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao vídeo de Imagenscast dessa quinta-feira. E se é quinta-feira, você já sabe, né? Chegou o seu dia preferido da semana, porque é na quinta-feira que tem o seu quadro preferido da semana. O melhor quadro do universo metaleiro universal, quiçá do Brasil. Opiniões impopulares na área. Aquele quadro no qual eu leio as opiniões da galera. E dependendo da opinião, eu posso concordar, discordar ou até dar uma pistolada. Geralmente eu dou uma pistolada. Quer ter o seu comentário lido aqui nesse quadro? Comenta aqui a sua opinião impopular. Não se esquece de deixar um hashtag opinião impopular ou hashtag opiniões impopulares no começo ou no final da sua opinião impopular, beleza? Assim você tá me autorizando a printar, postar ela na tela para responder. Antes de começar, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. Eu queria dizer que no último vídeo nós batemos 500 likes, mas agora já sabe, né? Vocês me deixaram mal acostumado. E eu não vou admitir menos de 500 likes dessa vez. Vocês não vão admitir menos de 500 likes dessa vez. Aliás, vamos tentar bater 600 likes? Então bora, deixa o seu like aí. Aproveito para pedir para você virar membro do canal, para você virar membro, o link tá aqui na descrição. Se você não é membro, por que não é membro? Conteúdo exclusivo toda semana para os membros. Vários benefícios, tá valendo muito a pena e tá muito barato. Eu tô nessa cruzada para bater 100 membros, então me dá essa força. Link para você virar membro na descrição. Na descrição também tá o link para você adquirir o curso de guitarra do Marcelo Barbosa. Você que é guitarrista de qualquer nível, iniciante, intermediário, avançado, esse curso é para você, porque o Marcelo Barbosa é um professor de guitarra com muita experiência no mercado. E o curso tem exercícios e lições para todos os níveis. Adquirindo pelo nosso link, você ajuda o canal e o preço tá promocional. Por último, não menos importante, na descrição também tá o link para você adquirir os ingressos pro show da Maestric. Sim, a Maestric que vai fazer o seu show de lançamento do Lunari no La Iglesia, dia 12 de julho. Os ingressos já estão à venda, o link tá aqui na descrição e você não vai querer perder o show de lançamento desse descasso. Os ingressos estão baratos, link na descrição. Beleza? Sem mais delongas, vamos às nossas opiniões impopulares do dia. Começando com a opinião do @Alex_Ghost_O2S. Ele diz, opinião impopular: eu sempre vi todo mundo falando mal do Edu, desde a época do Angra até hoje, dizendo que ele não executa as músicas bem ao vivo, mas nunca vi alguém falar do Rafael Bittencourt, nunca ter executado solos sem errar ao vivo. Nunca vi o Rafael tocar o solo de Carry On da 9 Say sem mascar, e não é por questão de improvisar, porque ele faz exatamente a mesma métrica do disco, porém parece um amador tocando ao vivo. Ele é gênio compondo, é a alma do Angra, mas tocando guitarra ao vivo é uma piada. Bom, em primeiro lugar, você exagera. Isso porque a gente tá falando das músicas do Angra. Tocar as músicas do Angra cometendo alguns erros não necessariamente te classifica como uma piada na guitarra. Se fossem músicas de fácil execução, não são. Mesmo assim, nesses últimos anos, o Rafael ele tem se dedicado mais à prática da guitarra e as suas execuções de solos ao vivo melhorou bastante. Mesmo antes disso, o Rafael já teve performances muito boas registradas. Eu lembro de uma que eu não sei aonde foi, mas com certeza deve ter algum fã nerd do Angra que deve saber. Na ocasião, eles estavam tocando Spread Your Fire e aí deu um pau no som, a guitarra do Kiko parou de funcionar, acho que o baixo parou de funcionar, só ficou a guitarra do Rafael. E tava na hora daquele solo dobrado que vem depois do solo de bateria. E meu irmão, o Rafael, segurou sozinho. Então você tá exagerando. Mas claro, ele sempre errou mais do que o Kiko e sempre errou mais do que o Barbosa. Nunca foi o guitarrista virtuoso da banda. Se você dissesse que o Rafael erra bastante ao vivo, eu concordaria contigo. Agora, dizer que ele nunca executa nenhum solo sem errar, isso nem é questão de concordar ou discordar, isso é questão de verdadeiro ou falso. No caso é falso. De qualquer jeito, te agradeço pela opinião impopular. Muito obrigado. O @CabralesFC diz opinião impopular. Manu, várias vezes ao citar as bandas brasileiras de maior sucesso lá fora na história, você diz Sepultura, Angra e Xamã. No entanto, a carreira internacional do Xamã beira a irrelevância. A trinca de bandas de metal brasileiras com maior carreira internacional é Sepultura, Angra e Crisium. Cara, eu não lembro de ter citado o Xamã como uma referência do metal brasileiro no mercado internacional. Sinceramente, eu não me lembro disso. Se eu fiz isso, errei e fui moleque. Realmente, o Xamã não foi uma banda que ficou muito relevante fora do Brasil. Talvez pelo fato de que, como eles fizeram muito sucesso no Brasil, eles focaram nesse mercado. E olha, não é só o Sepultura, o Angra e o Crisium que fazem mais sucesso que o Xamã no exterior. Corsos, Nervosa, Cripta, Ratos de Porão. Eu fico imaginando, se o André, Luiz, Ricardo e Hugo não tivessem tretado e se separado lá em 2006, acho que talvez a banda quebrasse essa barreira e passasse a fazer sucesso em algum mercado, nos Estados Unidos, acredito que no Japão, principalmente na Europa, porque era uma banda espetacular. E assim como fez muito sucesso no Brasil, com certeza esse sucesso transcenderia as barreiras em algum momento. Infelizmente não deu tempo, mas eu concordo com você, a trinca brasileira de bandas mais relevantes no exterior são Sepultura,
Angra e Crisium. Mas, novamente, não me lembro de ter apontado o Xamã como uma dessas bandas. Se apontei, erro meu. E é isso aí. Muito obrigado pela sua opinião. O camarada que não tem nome diz opinião impopular. A enunciação do Fábio Lione vem ficando cada vez pior. No ao vivo que fizeram do Temple of Shadows, as terminações de palavras dele estavam horríveis. Isso poderia ser relevado se ele não fizesse questão de sempre apontar pontos fracos de outros vocalistas, como ele já fez com o André, com o Edu e com o Tommy Karevic. Cara, sinceramente, eu nunca parei para reparar nas terminações de frase do Lione ou de qualquer vocalista que seja. E quando você fala terminações de frases, você tá falando o quê? Que ele termina as frases desafinando? Ou que a pronúncia dele é errada? Que o sotaque italiano dele aparece muito? Se for esse o caso, eu acho que isso também acontece com vocalistas brasileiros. Se for esse o caso, eu também acho que isso acontece com muitos vocalistas brasileiros. Mas como nós somos brasileiros, nós não notamos. E sim, o Lione já fez críticas a outros vocalistas. Mas pra mim isso não se relaciona com a performance dele ao vivo. Pode ser um problema pra você, pra mim não é. Aliás, a performance do Lione ainda hoje é muito boa ao vivo. Eu prefiro separar as coisas. A performance dele ao vivo é uma coisa e ela continua a mesma coisa independente do que ele fala sobre vocalista A ou B. Mas talvez aconteça disso, do fã ele pegar uma certa antipatia com algum artista porque ele se porta de uma maneira que você não acha agradável. E aí você não consegue gostar de nada que ele faça só por essa questão. Alguém mais aí não gosta do Lione por causa das críticas que ele já fez a vocalistas? Comentem aí. Muito obrigado pela opinião impopular, amigo. O arroba Romulo J. Oliveira 20 diz: opinião impopular, The Dark Ride foi o último álbum bom do Halloween. Depois disso a banda virou uma caricatura de si mesma, com um álbum genérico sem alma. Pelo menos contratou os vocalistas anteriores para lucrar com a nostalgia da galera, o que não deixa de ser bom também. O mesmo vale para Iron Maiden, que depois do Brave New World não conseguiu lançar mais nada com a mesma relevância musical, apesar dos álbuns mais recentes terem uma ou outra músicas boas isoladamente. Discordo completamente. Em relação ao Halloween, o último disco que eles lançaram eu achei muito bom. Muita gente achou muito bom. E eu particularmente adoro o Keeper of the Seven Keys, The Legacy. Cara, que descasso. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre esse disco, cheio de músicas boas, como King for a Thousand Years, The Invisible Man, Mrs. God, Come Alive, Light the Universe. Pô, disco maravilhoso, mano. Então discordo. E em relação ao Iron Maiden também discordo. Ok, a partir do X Factor, o Iron Maiden virou uma banda muito mais formulaica e os seus álbuns caíram de qualidade, de fato. Isso não quer dizer que não tenha lançado mais nada bom. Aliás, o melhor disco do Iron Maiden desde que o Bruce saiu, na minha opinião, é o Dance of Death. É o melhor deles. É o melhor dessa fase. Apesar de eu gostar muito do Brave New World. Mas o Dance of Death é um disco subestimado, apesar da capa horrorosa. Ele tem músicas espetaculares: Wildest Dreams, Rainmaker, No More Lies, a faixa título Dance of Death, The Journeyman, a balada acústica que fecha o disco. Tem uma música lá do B chamada Age of Innocence, que é maravilhosa, tem um refrão fantástico, e a melhor do disco, que é uma das melhores do Maiden, Passchendaele. Disco maravilhoso. Então, bicho, discordo totalmente das suas opiniões. Vocês concordam? Comentem aí. Romulo, obrigado pela opinião. O arroba Bruce Beoli diz: opinião impopular, Kiss e Black Sabbath só tem fama pelo estereótipo que possuem e fama de serem ocultistas em uma sociedade com influência do cristianismo. Errado, mano, errado, muito errado. Olha só, você tá falando que o Kiss e o Black Sabbath só tem fama pelo estereótipo e pelos elementos ocultistas. Ou seja, você atribui como única causa do sucesso dessas bandas o estereótipo e os elementos ocultistas. Se isso fosse verdade, qualquer outra banda que também trouxesse esses elementos também faria sucesso. E não é o caso. O Black Sabbath e o Kiss fazem sucesso porque no final do dia eles entregam um produto que agrada o consumidor e que faz eles tirarem o escorpião do bolso para comprar. E aí você não pode desconsiderar o conteúdo musical da equação. Eles fazem sucesso porque fazem música boa, pelo menos para os seus fãs. Achar que um artista musical só faz sucesso por questões estéticas, ideológicas, políticas, filosóficas ou o que quer que seja, sem considerar o aspecto musical, é um erro. No final do dia, a banda sempre vai ter que entregar música boa. Claro, só música boa não é o suficiente, principalmente hoje em dia, mas música boa sempre é necessário. E aí, claro, bom ou ruim é relativo. Quando eu falo música boa, eu falo música boa para aquele público X que a consome. Aí sim, juntando essa música boa com tudo que eu falei, estética, questões ideológicas, administração na internet, como é que você gerencia as postagens no YouTube, no Instagram, no TikTok, você pode sim aumentar o carisma da banda com esses elementos, mas que só isso vai fazer a banda ser famosa sem considerar o aspecto musical, definitivamente não. Quero saber o que vocês acham aí nos comentários. Bruce Beoli, muito obrigado pela opinião. O arroba Hammer of Gods 1, vocês notaram como eu falei Hammer of Gods? Acho que não dá pra falar Hammer of Gods de outra maneira. Tentem. E comentem aí se vocês conseguiram.
O Hammer of Gods 1 disse: o Angra deveria ter tido a coragem de ter colocado uma menina cantando. Hashtag opinião impopular. Mas, cara, já colocou, se chama André Mato. Pronto, agora a fanbase do Angra vai querer me matar. Gente, eu peço desculpas, foi uma piada, tá? Piada merda, mas foi uma piada. Não vão pedir minha prisão por causa de piada. Enfim, vocal feminino no Angra. Cara, eu não vejo com maus olhos não, tá? Na verdade, eu vejo com muito bons olhos. Até porque o Angra é uma banda famosa pela ousadia musical, por experimentar. Tenho certeza que se a banda tivesse uma vocalista mina, ia fazer música foda do mesmo jeito. Agora, hoje o Angra tem vocalista. Mas vamos pensar que no hiato ou no retorno do hiato, o Angra decide fazer uma reformulação e decide trocar o vocal. Vocês gostariam de ver uma vocalista mulher na banda? Eu não teria nenhum problema. Até porque o que conta no final das contas é a música. O material que eles iam gravar ia ser bom ou ruim? E eu acho que seria bom. Já pensou da Isa Munhoz no Angra, mano? Que absurdo. Ia sair um material animal. E os clássicos da banda, pelo menos os do André, ficariam muito bons. Porque a voz feminina da Isa alcança com mais facilidade as notas agudas do André. Agora tem músicas da época do Edu e até da época do Fábio que exigem um timbre mais robusto, mais masculino mesmo. Só que aí é uma questão de adaptação, de fazer um arranjo que adapte a música à voz da vocalista. Isso aqui é só suposição, tá, gente? Eu espero que o Liane fique um bom tempo no Angra. Mas em uma hipotética troca de vocalistas, eu acho que seria interessante a banda apostar num vocal feminino. E vocês? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aí. Cara, isso vai dar pano pra manga. Quero ver os comentários. Hammer of Gods, obrigado pela opinião. O arroba, sei lá, nome da União Soviética diz: opinião impopular, o fato do punk rock ter influenciado coisas que a gente gosta, como Raimundos ou o início do Iron Maiden, ou até algumas bandas grunge, não muda o fato dos criadores do gênero e o próprio gênero serem uma merda. KKK. 2. No Gravity é o melhor disco solo do Kiko. 3. Se pegar os discos do Lione e colocar IA com voz do Edu, o disco fica melhor. Cara, punk rock é uma merda pra você. Eu não acho. Vamos parar com isso de chamar gênero musical uma merda. Se você não gosta, tudo bem, fica em paz. Só que deixa o gênero em paz. Não precisa chamar de merda um amiguinho. Eu não sou um grande fã de punk rock, mas acho o movimento muito relevante e muito interessante. Aliás, eu gosto de Ramones, gosto de The Clash, mas de fato eu confesso que não sou autoridade no assunto, apesar de respeitar e não considerar um lixo. Quanto aos criadores do gênero serem lixo, quem são esses criadores e por que você considera eles um lixo? O que eles fizeram de tão ruim? Não vale falar que foi o punk rock. Sim, o No Gravity é o melhor disco do Tesouro. Nessa você gabaritou. Eu coloco o Universo Inverso próximo, mas o No Gravity é imbatível. Eu lembro que eu comprei ele quando ele saiu e, mano, eu ouvi ele todo dia. Tentava tocar as músicas, não conseguia tocar nenhuma. Mas é um disco maravilhoso, nostálgico. Ah, mas o disco premiado, foda-se, é o No Gravity que é o melhor. Aliás, eu nem acho que isso é uma opinião impopular. Acho que geral acha que o No Gravity é o melhor disco do Kiko Loureiro. Concordam? E eu sou contra essas paradinhas de inteligência artificial. Já gostei de uma outra coisa, já achei muita coisa engraçada, mas eu não sou um fã. Então não me soa bem a ideia de pegar os discos do Lione e botar IA com a voz do Edu, e nem o contrário, pegar os discos do Edu e botar IA com a voz do Lione. Mas já que você tá falando, quem sou eu pra discordar? Esse tema, IA, dá pano pra muito debate, hein? Pra muita opinião impopular. Quero saber a opinião da galera a respeito dessas 3 opiniões do amigo aqui que tem um nome estranho, da União Soviética. E muito obrigado pelas 3 opiniões. O arroba Anderson Lopes 1 diz opinião impopular: Hammerfall é uma das melhores bandas do metal e pouca gente valoriza a banda, é minha segunda favorita, só abaixo do Iron Maiden. Eu acho que eu sou uma das pessoas que valoriza o Hammerfall bem pouco. Eu conheço a banda, lembro que assisti eles bastante na MTV lá pra 2000. Na época tocava bastante o clipe da música Renegade. Eu era adolescente e eu odiava essa música. Ou música chata. Nunca consegui gostar da banda. Eu também sempre achei as capas dos discos do Hammerfall toscas, pra usar um termo menos chulo. Mas o problema talvez seja eu. Talvez eu esteja ouvindo a banda errada. Tem algum fã de Hammerfall aí nos comentários? O próprio Anderson Lopes 1? Vocês podem me elucidar e me dizer como ouvir corretamente a discografia da banda? Por onde começar? Inclusive, vocês acham que vale a pena eu dar uma segunda chance pra discografia da banda? Comentem aí. Eu acho que se eu escutar de novo eu não vou gostar, mas vai ser uma experiência engraçada. Vai que eu ouço e adoro. Mas até lá, não, amigo, eu discordo da sua opinião. Eu acho o Hammerfall uma banda... Enfim, obrigado pela sua opinião. O arroba Arjasp diz opinião impopular: Glory Opera é uma das melhores bandas de metal progressivo do Brasil, ao lado de Angra, Xamã, Viper, etc. Se tivesse uma região mais acessível, como São Paulo, teriam tido uma repercussão no mínimo igual ao Angra. Voz muito boa, guitarras virtuosas, bateria excelente e o melhor, a história voltada para a ficção indígena. Os caras mereciam muito mais. Aqui você trouxe o gabarito, irmão, concordo plenamente. Glory Opera foi uma das maiores bandas brasileiras de metal de todos os tempos. Discos fantásticos, o Rising Moanga de 2002 e o Equilibrium de 2007. Mas acho que por ser do Maranhão, a banda ficou longe do olho do furacão, da meca do mercado, onde as coisas acontecem.
e aí acabou não tendo o reconhecimento que merecia, acabou não sendo valorizado tanto quanto podia e o quanto merecia. Porque é isso, a banda merecia ser valorizada e acabou não tendo o valor que merecia. Como algumas outras bandas brasileiras, o que é muito triste, concorda? A gente que acompanha o heavy metal brasileiro mais de perto, a gente vê muita banda pica não explodindo. E você fala, cara, tem tudo pra explodir, por que não explode? É o Brasas, né, mano? Essas bandas na Finlândia seriam um sucesso. Nisso você tá coberto de razão. Agora, meu amigo, Xamã e Viper não são bandas de metal progressivo. Longe, muito longe disso. No Xamã você até pode identificar uma influência ali no som. Mas no Viper, aquilo ali é Iron Maiden com punk rock, com música clássica. De qualquer jeito, eu concordo com a opinião sobre o Glory Opera. E agradeço a sua opinião impopular. Muito obrigado. A gente fecha opiniões impopulares de hoje com a opinião do Giovanni4515, que diz opinião impopular: Rebirth e Temple of Shadows são os dois melhores discos do Angra. Sim, Holy Land é incrível, porém os álbuns citados são mais maduros, melhor produzidos e mais sólidos, com músicas melhores. Holy Land pode ser o terceiro. Cara, essa é a sua opinião. Eu não vou dizer que tá errado, mas eu vou dizer que eu discordo. Pra mim, o grande disco do Angra é o Holy Land, ponto final. Agora a gente vai pegar os seus argumentos e ver se eles se sustentam na comparação dos discos. Holy Land versus Rebirth. Qual o mais maduro? Cara, sem sombra de dúvidas, o Holy Land. O Holy Land era o segundo disco de uma formação. O Rebirth era o primeiro. O Rebirth usa o Holy Land como referência. Na verdade, usa o Holy Land e o Angels Cry como referência. Isso porque eles estavam apresentando uma nova formação e eles queriam jogar seguro. O auge da maturidade dessa formação é no disco seguinte, o Temple of Shadow. Então, em termos de maturidade, Rebirth e Holy Land, não tem nem discussão. Em termos de produção, eu também fico com o Holy Land. Isso porque na época você apostar em elementos de música brasileira para um disco de heavy metal foi algo de uma ousadia que o Rebirth não teve. Disco mais sólido. O que seria um disco mais sólido? Não sei, então não vou comparar. Com melhores músicas. Aí, obviamente, é uma questão de gosto. Se você acha as músicas do Rebirth melhores, tudo bem. Eu acho elas maravilhosas, mas acho as do Holy Land melhores. Agora, Holy Land e Temple of Shadows. Qual é o mais maduro? Cara, aí é muito briga de cachorro grande, assim. Pode ser qualquer um. Eu fico com Holy Land. Produção, até nesse aspecto, as duas produções tiveram problemas com seus vocalistas. Eles tiveram problemas na voz e a produção se estendeu mais do que o esperado. É tudo muito parelho. Qual disco tem as melhores músicas? Putz, apesar de eu achar o Holy Land melhor, eu acho que o Temple of Shadows tem mais músicas que me impressionam. Então, se você quiser ficar com o Temple of Shadows nessa, eu não tenho objeção, cara. Mas eu ainda fico com o Holy Land. E você? Eu quero saber o que você acha. Eu quero ver sangue nos comentários. Rebirth ou Holy Land? Holy Land ou Temple of Shadows? Comentem aí. Giovanni4515, muito obrigado pela opinião. E assim a gente termina mais um Opiniões Impopulares. Gostou? Se gostou, deixa o like. Não se esquece da nossa meta, hein? Não se esquece também de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos seguir nas redes sociais. Se quiser e puder contribuir com o trabalho do canal via Pix, vira membro do canal porque tá valendo a pena. Tem conteúdo exclusivo para os membros toda semana. Se quiser aprender a tocar guitarra ou evoluir na guitarra, adquira o curso de guitarra do Marcelo Barbosa, link na descrição. Na descrição também tá o link para você adquirir os ingressos pro show da Meryl Streep, tá imperdível. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre, aguarde nossos próximos vídeos, é isso aí. Falou!